E bora lá dar continuidade no mês de março, que é o tema de desconstrução. Estamos no mês de março, o mês que eu elegi o mês da desconstrução. E eu tenho falado aqui sobre temas que eu me dedico todos os dias e ainda me dedicarei em todos os tempos possíveis, todos os tempos verbais possíveis, para cuidar e desconstruir em mim. Porque sabe os padrões que a gente sustenta sem nem saber da onde a gente tirou a merda toda e nem para onde essa merda toda vai levar a gente? Então, pois é. E eu, faz algum tempo, que eu decidi que eu não vou mais ficar carregando padrão que eu não sei por quê. Eu não tenho mais que carregar troço que eu não sei para que serve. Né, não? Se eu não sei para que serve, eu não tenho que carregar esse negócio aqui comigo. E hoje eu quero continuar na construção da desconstrução de padrões. E uma das coisas que eu percebi aí no meu processo terapêutico é que eu tinha medo de como as pessoas iam se sentir depois que eu me posicionasse. Você já sentiu isso? Você já sentiu medo de como que o outro vai se sentir sobre você, sobre o que você fala, sobre o que você pensa, sobre o que você faz, sobre como você se posiciona, sobre as suas decisões? Você já sentiu esse medo? Eu senti por muitos anos na minha vida, sem sequer me dar conta de que eu tinha esse medo. Hoje eu ainda tenho, numa escala bem menor que antes, só que com um diferencial. Hoje, eu já consigo claramente perceber quando eu estou com medo de desapontar o outro. E aí, o que acontece? Eu me fechava, porque eu ficava preocupada do que eu ia causar no outro. E percebe? É muito narcisismo, é muito egocentrismo. Eu querer cuidar da situação de uma forma a ponto de controlar o como o outro vai se sentir ou o que o outro vai pensar ou sentir sobre mim. Percebe? Tem duas coisas aqui. Uma coisa é eu ficar escrava disso e me lascar todinha. E a outra coisa é eu ter clareza disso, mas com responsabilidade emocional e relacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é porque agora eu tenho clareza e consciência de que por muitas vezes eu sustentei um medo de decepcionar as pessoas, é que eu vou sair por aí falando bosta, torta e à direito e magoando as pessoas, agindo de forma irresponsável, de forma grosseira, de forma, enfim, intencionalmente amarga ou malvada. E aí eu fui percebendo que eu precisava eliminar esse padrão em mim. Não dava para eu continuar escrava disso, mas eu tinha que achar o meio termo para que em nenhum momento eu me tornasse uma pessoa irresponsável a ponto de magoar as pessoas deliberadamente. Porque você já conviveu com gente assim? Que, mano, a pessoa é ruim porque ela quer ser ruim. Ela levanta todo dia da cama dela com os dois pés bem apoiado no chão. A pessoa respira fundo e a pessoa diz: hoje eu vou foder uma pessoa. Hoje eu vou acabar com a vida de alguém. Você conhece alguém assim? Porque eu conheço. Graças a Deus eu conheço pouquíssimas pessoas assim. Mas é nítido que você vê que as pessoas fazem isso. Porque elas se relacionam e se comunicam com as pessoas objetivando machucá-las. E quando ela consegue, ela se regozija. Você já percebeu isso? Eu convivi com uma pessoa que, meu Deus do céu, Senhor, foi muito difícil a convivência com ela. Foi por 1 ano e meio, foi no ambiente profissional. E esta pessoa, ela
Gente, presta atenção. A pessoa, ela planejava o que ela ia dizer para um determinado sujeito com o objetivo de magoar esse sujeito. Quando o sujeito vinha, ela já estava com tudo premeditado, ela dizia, ela magoava a pessoa de propósito ou de poprósito, como diz o povo por aí. E quando a pessoa saía da situação magoada, este ser ainda fazia assim, viu? Bem feito para ela. Não, você já viu isso? Eu vivi isso. Ninguém me contou. Eu vivi isso. E toda vez que eu via aquilo, me dava um embrulho no estômago. Porque eu sou meio besta. Como eu tô sempre em busca de me burilar, de eliminar em mim aquilo que é perverso, ruim, malvado ou simplesmente inconsciente. Tem gente que tem consciência da maldade que faz, escolhe ela e vive assim. Tudo bem que a pessoa vive toda fodida, né? Toda doente, com a vida relacional fodida, com a vida financeira fodida. A pessoa vive lascada. Mas ela acha que é o jeito de funcionar mais adequado para a vida dela. Ela escolheu. E ok, ela pode escolher. Só que eu também posso. Ela escolhe fazer isso e eu escolho não conviver com uma pessoa que faz isso. Mas como as relações profissionais, elas estão dadas, né? Quando você chega no seu ambiente de trabalho, você não escolhe com quem você vai trabalhar. A pessoa tá lá, você vai lá e trabalha com ela e lida com ela e aprende pra cacete. Inclusive o que fazer e, inclusive, neste caso que eu acabei de citar, o que não fazer. Mas foi interessante, foi doído. Mas depois que a dor de me deparar com esta realidade foi amenizada, eu fiz assim, cara, de verdade, existem pessoas assim, que escolhem ser ruins de forma deliberada. E aí, isto é uma coisa, tá? E a outra coisa, que é o que eu quero tratar aqui, é quando você se torna escravo do medo que você tem sobre o sentimento do outro. E por conta disso, a gente se fecha. Agora, eu quero falar sobre intenção. Você já parou para pensar na palavra intenção? Você já parou para pensar naquilo que movimenta você? Que movimenta as suas escolhas, a sua conduta, a sua postura? Postura em todos os âmbitos, na família, no trabalho, com os amigos, com o filho, com o marido, com você mesmo. Aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando. Você já parou para pensar nisso? A intenção é o pano de fundo que a gente carrega na nossa postura e na nossa conduta, nas nossas escolhas. E quanto mais clareza você tem da sua intenção, mais autoconfiante você fica. Porque você pode, inclusive, dizer um não para quem quer que seja, só que você sabe que a sua intenção não é machucar o outro, mas é se proteger. Não é sobre o outro, é sobre você. Então, quando alguém chega para você e diz assim, me empresta seu carro? Porra, se você tá preocupado no jeito que o outro vai se sentir se você disser um não, você empresta seu carro sem querer emprestar. E isto é muito, muito, muito desrespeitoso consigo mesmo. Só que quando você tem a intenção real de dizer, eu não vou emprestar o meu carro porque eu não me sinto confortável. Eu gosto do meu carro, eu coloquei gasolina, a pessoa não tem cuidado, a pessoa vai gastar ou vai se colocar em risco, não é uma pessoa que eu confio, não é uma pessoa responsável, é algo que ela pode se planejar e fazer com as condições que ela tem ou do jeito que ela tem, ou eu posso de repente falar, não empresto, mas eu te levo, né? Se der para eu fazer isso, mas enfim, a intenção que tá no pano de fundo daquilo que você diz pro outro
de como você se posiciona diante do outro, é o que vai definir se você precisa sustentar este medo. Medo do sentimento do outro. E aí eu fui percebendo que eu precisava eliminar isso em mim. O que eu precisava fazer? Eu precisava perder o medo do sentimento do outro. Aí eu descobri que eu não preciso me fechar para o sentimento dos outros, porque eu sei que aquele sentimento não é meu. Eu sei que a minha intenção não é ruim, eu só estou cuidando de mim, por isso que eu disse um não para o carro do empréstimo, o caso do empréstimo do carro. Como o outro vai se sentir é dele, não é meu. Mas aí é muito difícil bancar algumas coisas, porque na hora que a gente vê o outro decepcionado por não ter a sua vontade atendida, a gente tem dificuldade de bancar isso. Isso se chama dependência emocional. E a dependência emocional é uma prisão sem grade, sem sentença, sem pena, sem fiança e impossível de ser sustentada. Porque a gente vai se castrando, se aniquilando, morrendo diante de si mesmo, morrendo para a vida. Morrendo para a vida. E tem horas que a gente tem que dizer não ou se posicionar de uma forma a se proteger diante de pessoas que a gente ama muito. Mas se a gente cuida da intenção, tudo vai dar certo. Se a gente cuida da intenção, não tem problema. Você simplesmente garante e consegue olhar no olho do outro e se posicionar com sinceridade, franqueza e humildade em dizer: você está pedindo meu carro emprestado? Eu não quero emprestar meu carro, eu não me sinto confortável. Procure um outro jeito de você se deslocar até onde você quer. Eu não posso emprestar o meu carro. E bancar isso e dizer: você pode ficar chateado, eu respeito. Você não tem que gostar da minha decisão. Quem tem que gostar da minha decisão sou eu. E eu vou gostar da minha decisão por quê? Porque eu sei que a minha intenção é boa. Eu estou me protegendo e me posicionando, porque se eu ceder, eu vou me machucar. Entende isso? É uma conduta responsável consigo mesmo e é uma conduta responsável com o outro, porque eu tô sendo sincera, honesta e transparente. Às vezes eu fico pensando em situações muito difíceis de lidar. Eu tô usando um exemplo do carro, mas um outro exemplo, que é uma situação complexa, quando a gente tem que dizer não para a mãe da gente, para o pai da gente, para o filho da gente, para o marido, que são pessoas que estão, marido, filho principalmente, que estão dentro do nosso núcleo emocional de uma forma muito presente, né? O meu estado e a minha ação interfere diretamente no estado e na ação dele e vice-versa, quando eu vou falar de marido, né? E de filho, quando eles são crianças ou adolescentes, essas coisas todas. Mas, veja, ninguém veio a este mundo para salvar ninguém. Nós não somos Super-Homem, Mulher Maravilha, Hulk, os Vingadores todos lá, Homem de Ferro e Quarteto Fantástico. Nós não somos. Nós somos meros humanos que têm que aprender com aquilo que a galera lá do avião, quando a gente vai viajar, ensina nós tudo. O que eles dizem? Coloque a máscara primeiro em você e depois ajude o outro. É assim para a vida. Respeite-se. Autorrespeito, autocuidado, autoconhecimento.
Não espere que alguém vai fazer por você. Você é o adulto da própria vida. Aquilo que ninguém te entregou quando você era criança ou adolescente e que você identifica que tem uma falta aí, ninguém vai suprir. É você que tem que cuidar de você. Então, perder o medo do sentimento do outro me garante que eu não preciso me fechar para o sentimento do outro, porque eu sei que este sentimento não é meu. Se não é meu, eu não sou responsável. Pelo que eu sou responsável? Pelo meu sentimento, pela minha intenção. Mesmo que, quando eu me posicionar, o outro vai ficar frustrado, decepcionado, eu sinto muito. As pessoas que lidem com os seus desapontamentos. Agora, se a pessoa não sabe lidar com a própria decepção, com a própria frustração, eis aí o trabalho dela. Assim como talvez esse seja o seu, assim como também esse é o meu. Eu não tenho mais o desejo de sustentar qualquer ação que eu adote, postura, conduta, ação, para que o outro se sinta feliz, para que o outro se sinta contemplado, em detrimento do meu autodesrespeito ou da anulação do meu desejo, da minha vontade, da minha essência e assim por diante. E é isso.